Olá pessoal, aqui é a professora Adriana e hoje nós vamos trabalhar com a lista do professor JG. Então nós vamos resolver aí alguns exercícios da lista que ele postou para vocês sobre campo elétrico uniforme. Vamos começar com esse exercício 5, que diz o seguinte: a figura representa um elétron atravessando uma região onde existe um campo elétrico. O elétron entrou nessa região pelo ponto X e saiu por Y, em uma trajetória retilínea. Sabendo que, na região do campo elétrico, a velocidade do elétron aumentou com aceleração constante, o campo elétrico entre os pontos X e Y tem sentido. Então, aqui ele quer saber qual é o sentido do campo elétrico que aparece nessa região XY aqui para nós. Vamos lá. O elétron é uma carga negativa, certo? Se ele diz para nós que a velocidade desse elétron aumenta com uma aceleração constante, quer dizer que ele tem aqui sobre ele agindo uma força elétrica uniforme, tá? Uma força elétrica constante, que está acelerando também de forma constante essa partícula, essa carga. Nós temos aqui a equação que relaciona força, campo e carga. Olha, se essa carga for positiva, o vetor força elétrica e o vetor campo elétrico, eles vão ter o mesmo sentido, o mesmo sinal. Agora, se essa carga elétrica aqui é negativa, a força e o campo elétrico, para que essa igualdade se mantenha, tem que ter sinais opostos, né? Então, isso já dá para nós o sentido aí do campo elétrico. Esse campo elétrico sai da placa Y, então a placa positiva, e entra na placa aqui onde está o X, que vai ser a nossa placa negativa. Então, analisando aqui as nossas alternativas, o sentido do campo elétrico de Y para X com intensidade constante, né? Não falei para vocês que a força é constante? Então, esse campo elétrico também vai ser constante. Tá bom, meninos? Vamos passar agora para o próximo. O exercício número 6 nos diz o seguinte: duas esferas idênticas de massa igual a 100 gramas e carga Q estão dispostas em equilíbrio, como mostrado na figura abaixo. Uma das esferas está presa a um fio ideal de massa desprezível, inextensível e sem carga elétrica. Considerando o comprimento do fio igual a 50 centímetros e a distância entre as cargas 30 centímetros, assinale o que for correto. Então, ele dá aí para nós 5 assertivas para a gente analisar cada uma delas e verificar quais é que estão corretas. Então, vamos começar fazendo a análise da primeira assertiva. Ele diz o seguinte: o módulo da carga elétrica em cada esfera é raiz de 3 sobre 2 vezes 10 a menos 6 coulomb. Pessoal, vamos lá. Para que essas duas cargas estejam em equilíbrio nessa posição, ó, essa Q2 é que está penduradinha aqui no fio. Isso quer dizer que essa carga Q1 está repelindo ela, ou seja, nós temos aqui uma força elétrica que age sobre a carga Q2, no sentido aí para a direita. Essa carga Q2 também tem o seu peso aplicado a ela e também tem uma tração nesse fio que está segurando a carga. Olha, percebam que esse fio aqui, essa força de tração é uma força que está inclinada, então nós temos aqui um ângulo θ para fazer a decomposição dessa força, né? Na direção X, olha, o T cosseno de θ aqui. Por que cosseno? Porque essa componente está com o ângulo θ, né? E aqui, essa componente é o T seno. Então, essa componente está sem o ângulo. Então, essa é a regrinha prática que a gente usa. Se não lembrar disso, pessoal, enxerga aqui um triângulo retângulo. Esse cateto é o cateto adjacente ao ângulo. O cateto adjacente está associado à função
cosseno, a função trigonométrica cosseno. E esse aqui mesmo, do T-seno, né, é o nosso cateto oposto. O cateto oposto está associado à função trigonométrica seno, tá certo? Bem, como a gente quer saber qual é o valor da carga, eu vou, e eu sei que essa carga Q2 aqui está em equilíbrio, então eu vou relacionar as forças que estão na vertical. Então, essa componente T seno θ tem que ser igual à força-peso e também as forças que estão na horizontal. Então, vou montar aqui as equações de equilíbrio. Equilíbrio em X e também equilíbrio em Y. Então, T seno θ igual ao peso e T cosseno θ igual à força elétrica. Olha, eu não tenho informação sobre essa força de tração, então eu quero aqui agora eliminar essa força de tração da minha equação. Se eu pego essas duas equações e divido uma pela outra, a força de tração some, a equação T seno θ igual a peso por T cosseno θ igual a força elétrica, o T vai cancelar, seno por cosseno é tangente, peso por força elétrica, é o que eu tenho aqui. Tangente do ângulo θ, olha, tangente é cateto oposto pelo cateto adjacente, certo? Seno por cosseno. Cateto oposto, pessoal, quanto vale essa distância aqui? Olha, ele me deu que a separação das cargas é 0,3, que o comprimento do fio é 0,5, então olha só o que está aparecendo aqui, aquele triângulo pitagórico, né? 3, 4, 5. Então, se eu lembro dessa relação, eu já adianto, faço o meu cálculo mais rapidinho. Se eu não lembro, eu coloco o x aqui e resolvo o teorema de Pitágoras para achar esse valor de 0,4. Então, a gente parou ali. Tangente de θ é igual a força-peso dividido pela força elétrica. A tangente de θ, 0,4 por 0,3, o peso, olha, 100 gramas é 0,1 quilogramas, vezes G. Peso é massa vezes G, dividido pela força elétrica. Então, isolo essa força elétrica aqui, que é o que eu quero saber, e descobrir, né? Faço as continhas e chego que essa força elétrica é igual a 3 sobre 4 newtons. Vou manter essa informação em fração, não vou passar isso para decimal ainda não, tá bom? Sabendo que a força elétrica são 3/4 de Newton, olha, eu vou aplicar essa informação aqui na lei de Coulomb, né? Vamos aplicar aqui. Q1 e Q2 são idênticos, então eu vou juntar isso, vou chamar de Q ao quadrado. O K, a nossa constante eletrostática, 9 vezes 10 à nona. E o D, a separação das cargas, 0,3 metros, tá bom? Substitui tudo aqui, já isolando o Q. Eu vou ter aqui, ó, 3/4, a minha força elétrica. A constante K vem dividindo, 9, 10 à nona. A distância vai multiplicando, 0,3 ao quadrado. Fiz aqui, ó, 0,3 ao quadrado dá 0,09, já vou, ó, esse 9 com esse 9, vou simplificar ele, aqui vai ficar um 10 a menos 2, então eu vou ficar com 3/4, esse 10 a nona sobe negativo, então eu tenho aqui 3/4 vezes 10 a menos 11. Para arrumar isso aqui, para a gente poder resolver essa raiz, né, que aqui o Q está ao quadrado, eu escrevi esse 3 vezes 10 a menos 11 como sendo 30 vezes 10 a menos 12, para ter aqui um expoente par e poder tirar ele da raiz quadrada, tá bom, pessoal? Então, ó, o raiz de 30 se mantém, o 4, raiz quadrada de 4 é 2, e aqui a raiz quadrada de 10 a menos 12, sai aqui o 10 a menos 6 coulomb. Então, olha, a carga de cada uma das partículas é raiz quadrada de 30 sobre 2, vezes 10 a menos 6 coulombs. Isso diz, então, que a nossa assertiva 1 está correta.
Então, marca aí, dá um tiquezinho de que a 1 está correta aí na sua lista. Vamos verificar agora a assertiva 2. Ela diz que o módulo da tensão no fio é de 1,25 newtons. Olha só, a gente viu no item anterior que T vezes o seno de θ é igual ao peso da nossa partícula. Então, T vezes seno de θ é igual a peso. Então, aqui, T, a tração que a gente quer verificar, o seno, olha lá para o nosso triângulo retângulo. Cateto oposto, 0,4, hipotenusa, 0,5, né? Igual ao peso, a massa, 0,1 vezes G. Então, isola aqui o T, passa esse 0,5 multiplicando, o 0,4 vem dividindo, a nossa atração, então, 5/4, ou seja, 1,25 newtons. Então, a nossa assertiva 2 também está correta. Agora, vamos analisar a assertiva 4. Ela diz lá, se as cargas forem colocadas em contato e depois separadas, a força elétrica entre elas será necessariamente nula. Pessoal, vamos ver o seguinte, o enunciado diz que as duas esferas são idênticas. Então, se eu coloco as duas em contato e separo, a carga de cada uma delas após o contato vai continuar sendo a mesma. Por quê? Porque elas vão se somar, se equilibram e na separação cada uma fica com metade da carga, né? A carga final de cada uma é a média da carga total. Só que elas já têm cargas iguais, então elas continuariam com cargas iguais. Então, a força entre elas vai ser a mesma que a gente já tem agora. Essa força não vai se anular, tá bom? Então, ó, esferas idênticas em contato, a carga final em cada uma é igual à média do valor dessas cargas, tá bom? Então, a assertiva 4 está incorreta. Vamos analisar a 8 agora, que diz o seguinte, no ponto médio entre as cargas, o módulo do campo elétrico total é nulo. Vamos pensar se a gente tem uma carga X e do outro lado a mesma carga X, com mesma intensidade, com o mesmo sinal, né? As duas positivas ou as duas negativas. Quando a gente tem isso, no ponto médio, se as duas cargas são iguais, no ponto médio vai haver um ponto de campo elétrico nulo, tá bom? Então, como a gente tem essa condição de cargas iguais, sim, no ponto médio a gente vai ter o campo elétrico nulo. Por quê? Porque os nossos vetores de campo elétrico, eles vão ter a mesma intensidade, a mesma direção, mas sentidos opostos, tá certo? Então, o nosso campo resultante se anula. Dessa forma, então, a nossa assertiva 8 está correta. Vamos ver a última aqui, a assertiva 16, que diz que o módulo da força elétrica entre as cargas é de 0,75. Lembra que eu deixei a força lá em fração no item 1? A gente viu que essa força era 3/4 de Newton. Passa isso para decimal agora, ó. 3/4 de Newton é 0,75. Então, a nossa força elétrica, sim, é 0,75 newtons, tá certo? A nossa assertiva 16, então, também está correto. Então, dessa forma, olha, é que aqui no enunciado ele não pediu a soma das respostas, pede quais são as afirmativas, né, que estão corretas. Então, a 1, a 2, a 8 e a 16. Se ele pedisse a somatória aqui, a gente teria 27, é a somatória das alternativas que estão corretas. Certo, pessoal? Vamos para o próximo exercício. Exercício número 9 da listinha, tá bom? Então, vamos ler o enunciado dele. Ele diz o seguinte, uma partícula de carga Q e massa 10 a menos 6 kg foi colocada num ponto próximo à superfície da Terra, onde existe um campo elétrico uniforme, vertical e ascendente de intensidade 10 a quinta Newton por Coulomb.
Sabendo que a partícula está em equilíbrio, considerando a intensidade da aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, o valor da carga Q e o seu sinal são respectivamente. Então, olha só, antes de fazer a conta, vamos prestar atenção no seguinte, ele diz para nós que esta partícula está em equilíbrio, quer dizer que ela está parada, ou seja, o peso dela está se equilibrando com a força elétrica que está agindo sobre ela, certo? O peso tem que ser igual à força elétrica que age sobre essa partícula. Então, pessoal, aqui vamos lembrar que força elétrica é igual a carga vezes o campo elétrico. A gente já viu isso aqui lá no primeiro exercício que a gente fez. Olha, para que a força elétrica e o campo elétrico tenham o mesmo sentido, ó, os dois estão apontando para cima, essa carga tem que ser positiva. Então, olha aqui, a gente já descobriu que essa carga tem que ser positiva obrigatoriamente. Para que força elétrica e campo elétrico tenham o mesmo sentido, a carga elétrica tem que ser positiva, tá certo? Então, vamos lá. Lembrando que peso é mg, se a força elétrica, carga vezes campo, é igual ao peso, que é massa vezes gravidade, e a gente quer saber o valor da carga, isola essa carguinha aqui, ó, passa esse campo dividindo, tá? Vamos substituir aqui os valores que o enunciado passou para nós. A massa 10 a menos 6, a aceleração da gravidade 10 e o campo elétrico 10 a quinta newtons por coulomb. Então, olha, aqui em cima fica 10 a menos 5. Esse cara que está aqui no divisor sobe trocando o sinal do expoente, ou seja, a gente tem aqui 10 a menos 10. Só que se a gente olhar para as nossas alternativas, ele dá essas alternativas em microcoulomb. Então, vamos lembrar, ó, micro é 10 a menos 6, então eu vou separar aqui em um produto de 10 a menos 4 vezes 10 a menos 6 para poder trocar essa potência aqui pela letrinha grega que a representa, tá bom? Pelo prefixo que a representa. Então, a nossa resposta aqui para esse exercício é a carga vale 10 a menos 4 microcoulombs e ela é positiva. Vamos fazer mais um, o exercício 13, tá? Olha só, esse exercício, ele é teórico, né? Então, a gente não precisa fazer uma continha aqui para resolvê-lo, a gente precisa entender o que está sendo perguntado e o que essa figura representa para nós. Olha lá. Para responder a questão, considere a figura abaixo, que representa as linhas de força do campo elétrico gerado por duas cargas pontuais, QA e QB. Então, ele quer saber o seguinte, a soma QA e QB é necessariamente um número par, ímpar, um número inteiro, um número positivo ou um número negativo. Então, o que a gente pode garantir aqui com relação às cargas, olhando para esse desenho? Olha, as linhas de campo, elas estão saindo da carga A. Então, essa carga A, ela é positiva, pessoal. Enquanto que elas entram na carga B. Então, a carga B, ela é negativa. Agora, percebem que eu tenho muito mais linhas saindo de A do que as que estão entrando em B. Isso no desenho representa para nós que a carga A em módulo é maior do que a carga B, tá certo? Então, olha só, a nossa carga A, que é a carga positiva, é maior do que a carga B. Quando eu somar essas duas cargas, QA e QB, obrigatoriamente eu vou ter um resultado positivo, pessoal. Não posso dizer quanto é, não sei se vai ser um número par, se vai ser um número ímpar,
mas certamente será um número positivo. Tá ok, pessoal? Vamos fazer agora a análise do exercício 18. Na figura abaixo, está mostrada uma série de 4 configurações de linhas de campo. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas da sentença abaixo na ordem em que aparecem. Então, olha só, a nossa sentença é essa aqui. Nas figuras tal e tal, que a gente vai analisar aqui, as cargas são de mesmo sinal. E nas figuras tal e tal, as cargas têm magnitudes distintas. Então, vamos lembrar o seguinte: se as cargas têm mesmo sinal, entre elas a gente vai ter um ponto onde nós não temos linhas de campo, certo? Então, onde o campo elétrico resultante é nulo. Quais figuras a gente tem onde o campo elétrico entre as duas cargas é nulo? Olha, aqui nessa figura 1, eu tenho um espaço aqui entre elas onde eu não tenho campo elétrico. Então, essas cargas aqui, da figura 1, então, essas cargas aqui da figura 1 têm sinais opostos. Olha, aqui na figura 2, vamos analisar aqui a 2 primeiro. Entre as cargas, eu tenho campo em todas as regiões aqui, entre elas. Então, elas têm sinais diferentes, tá? Um positivo, um negativo. Aqui, na figura 3, também eu tenho campo entre as cargas. Então, uma é positiva, outra é negativa. Na figura 4, eu tenho um espaço aqui entre elas, onde eu também não tenho linha de campo. Então, a figura 1 e a figura 4 apresentam cargas de mesmo sinal, tá certo? E agora a segunda parte aqui, ó, nas figuras tal e tal, as cargas têm magnitude distintas. O que é a magnitude, pessoal? Magnitude é a quantidade de carga, o módulo dessa carga. Então, como que eu represento no desenho, como eu identifico no desenho quem tem mais carga e quem tem menos carga? Pelo número de linhas que estão chegando ou saindo dessa carga. Então, vejam aqui, ó, nessa figura 1, essa carga que está aqui à esquerda tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 linhas de campo saindo dela. Essa aqui da direita tem muito mais do que 9 linhas de campo saindo dela, né? Então, isso quer dizer para mim que eu tenho magnitudes diferentes. Essa carga é menor em módulo e essa carga é maior em módulo, tá bom? Na 2, essa carga que eu tenho aqui à esquerda, eu também tenho, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 linhas de campo saindo dela. Essa carga aqui da direita, eu tenho muito mais do que 10 linhas de campo chegando nela, certo? Então, essa carga em módulo é maior do que essa aqui da esquerda. Vamos analisar 3? Olha, o mesmo tanto de linhas de campo que saem da carga que está à esquerda, chegam na carga que está à direita. Isso quer dizer para mim que essas duas cargas têm a mesma magnitude, tá? Essas duas cargas são iguais. E isso também acontece aqui na figura 4. Então, eu também tenho mesmo número de linhas de campo na carga da esquerda e na carga da direita. Então, mesma carga elétrica aqui nos dois. Então, a resposta aqui que fecha essa lacuna aqui, essa segunda lacuna, são as figuras 1 e 2, que as cargas têm magnitudes distintas. Então, a resposta desse exercício aí, item A, na primeira lacuna fica 1 e 4, as figuras 1 e 4 têm cargas de mesmo sinal. E nas figuras 1 e 2, nós temos cargas de magnitudes distintas, tá ok? Vamos lá, resolver o exercício 19. Junto ao solo, a céu aberto,
O campo elétrico da Terra é 150 Newton por Coulomb e está dirigido para baixo, como mostra a figura. Adotando a aceleração da gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado e desprezando a resistência do ar, a massa m em gramas de uma esfera de carga menos 4 microcoulombs para que ela fique em equilíbrio no campo gravitacional da Terra é. Então vamos lá, pessoal. De novo aqui a palavra é equilíbrio. Essa carga está em equilíbrio, ou seja, ela está parada nessa posição onde ela foi colocada. Então, isso quer dizer que peso da partícula e a força elétrica que age sobre ela devem ser iguais, certo? Olha só, aqui de novo, vamos lembrar que força elétrica é campo vezes carga, campo elétrico vezes a carga, ó. O campo está para baixo, a força está para cima. Isso acontece por quê mesmo? Porque a carga é negativa. Se a nossa carga é negativa, força e campo elétrico têm sentidos opostos, tá certo? Então, vamos equacionar isso daí agora. Vamos equacionar esse exercício. Força elétrica, carga vezes campo, peso, massa vezes aceleração da gravidade. A força elétrica precisa ser igual ao peso para que essa partícula fique em equilíbrio. Olha, reparem que eu coloquei aqui o módulo dessa carga, porque eu quero descobrir a massa dela, né? Então, o valor aqui, o sinal aqui dessa carga não é importante para a gente, porque eu não vou ter uma massa negativa, tá? Esse sinal aqui de carga negativa ou positiva, ela é importante para a gente estabelecer o sentido da força e do campo, mas a gente já viu isso, então agora na hora de fazer a continha a gente pode pôr ela em módulo. Isola a massa, então fica aqui carga vezes campo dividido pela aceleração da gravidade. Vamos substituir os valores conhecidos, a nossa carga 4 microcoulombs, então o micro a gente põe aqui a potência equivalente, 10 a menos 6, o campo 150 newtons por coulomb e a aceleração da gravidade 10. Vamos fazer essa continha aqui, a gente tem então que vai ser 60, 10 a menos 6 quilogramas, só que o enunciado pediu para a gente essa medida em gramas. Então, vamos lá. Vamos trocar esse quilo, esse K, que está aqui representando a potência 10 à terceira. Então, onde está o K, eu coloquei essa potência 10 à terceira no lugar dele. Tá certo? E aí, eu tenho aqui, então, a massa de 60, 10 a menos 6 vezes 10 à terceira fica 10 a menos 3, né? Regrinha aí de multiplicação de potência de mesma base, você mantém a base e soma os expoentes. Aí aqui a gente tem 60, 10 a menos 3, eu ajustei para 6, 10 a menos 2, e aí para finalizar e dar no formato que o enunciado pediu, a nossa massa então de 0,06 gramas. Essa é a massa da partícula aí que foi colocada no enunciado. Tá certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido e vamos continuar aí na nossa quarentena, sempre mantendo o foco nos estudos. Até a próxima!